Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a segunda prova do curso de Mecânica dos Sólidos 2, ministrado no primeiro semestre de 2021. Então, na sequência eu apresentarei as questões que compuseram a prova, os enunciados, e em seguida nós discutiremos as soluções. A primeira questão, ela envolve a solução de um problema de linha elástica. E o enunciado da questão é o seguinte: a viga ilustrada na figura abaixo está solicitada por um carregamento linearmente distribuído, cuja intensidade máxima é igual a P, sendo que P é dado em kN por metro. Essa viga está simplesmente apoiada em um apoio fixo, do lado esquerdo, aqui, e em uma mola do lado direito, cuja rigidez é K. Tá bom? Então, sabendo que nessa viga a razão, EI, é constante, utilize a equação da linha elástica e determine a intensidade do deslocamento vertical no primeiro terço médio do vão, ou seja, na coordenada x igual a 1 metro, ou seja, a um ponto aqui distante de 1 metro do apoio do lado esquerdo. Considere que a mola, que está servindo aqui como apoio do lado direito da viga, ela obedece à relação da mola, ou F da mola é igual a K delta, onde delta é o deslocamento da mola. Tá bom? Então essa é uma questão muito tranquila de ser resolvida, A estrutura ela é isostática, nesse caso, e pode ser resolvida de forma muito tranquila, como nós vamos mostrar na sequência. Então o primeiro passo para a gente resolver esse problema envolve a análise estática da estrutura, ou seja, a determinação das reações de apoio, para que, a partir das reações de apoio, nós consigamos escrever a equação que governa a variação do momento fletor ao longo do comprimento da viga, para que em seguida a gente utilize essa expressão na equação da linha elástica e a gente pode utilizar o processo das integrações sucessivas, obtemos as constantes de integração, aplicamos as condições de contorno e obtemos a equação que governa o deslocamento da estrutura. Muito tranquilo. Então a estrutura que nós vamos analisar aqui nessa solução é essa que está ilustrada aqui, ou seja, uma viguinha simplesmente apoiada no apoio A, no lado esquerdo da viga, e apoiada sobre uma mola do lado direito dessa barra. Então, a princípio, você pode estar pensando, onde que eu vou encontrar uma situação, um caso prático desse? Se você for parar para pensar, dificilmente você vai encontrar algum tipo de apoio que seja perfeitamente rígido, como ilustrado aqui no lado esquerdo da viga. Então, se você pensar, por exemplo, uma fundação de um prédio, a fundação de um prédio, o solo não vai impedir 100% o deslocamento da fundação, do elemento de fundação que suporta o pilar. Então, nesse caso aqui, o solo, ele vai fornecer, ele tem uma dada rigidez, ou seja, ele é o elemento, o solo nesse caso, ele também é um elemento deformável. No caso também de você passar para estruturas mecânicas, as ligações parafusadas e mesmo os elementos estruturais que receberiam a conexão dessa viga aqui também são deformáveis. Então, o fato de eu utilizar aqui uma mola tem essa finalidade também de chamar a atenção de vocês de que, em casos práticos, os nossos apoios podem não ser perfeitamente rígidos. Pode ser que eles possibilitem a deformação ou o deslocamento do ponto da estrutura nele conectado. Tá bom? Então, o primeiro passo para a gente resolver esse problema envolve a representação do diagrama de corpo livre, que nada mais é do que envolve o fato de você isolar a estrutura do seu meio e representar a influência do meio por meio de suas ações. Então, nesse caso aqui, os apoios eles são removidos e nós representamos a influência do apoio por meio de suas reações. Então, nessa situação aqui, a gente remove o apoio fixo do lado esquerdo e nós colocamos aqui a reação de apoio correspondente a ele. Então, nesse caso aqui, como a estrutura ela não tem nenhum tipo de força horizontal, eu já estou omitindo aqui a força de reação, no ponto A, a força de reação horizontal, porque ela é automaticamente satisfeita. Então, apesar desse apoio fixo ele impedir o deslocamento na direção horizontal e vertical, consequentemente surgirão duas reações de apoio ali, eu estou representando aqui apenas a reação vertical, porque a reação horizontal ela é automaticamente satisfeita. No caso da mola, basta que a gente separe a estrutura da mola exatamente no seu ponto de conexão e aí nós colocamos as reações autoequilibradas. Tá bem?
Então, nesse caso, eu estou assumindo, né, da mesma forma como eu assumi que a reação do apoio A fosse uma força vertical para cima, eu estou assumindo que a reação da mola sobre a viga ela é também uma força, tá, vertical para cima. Então, por ação e reação, essa força da mola aqui que eu estou representando vertical para cima, ela tem que estar atuando também sobre a mola na vertical para baixo. Tá? Ação e reação aqui. Tá bem? Então, nessa situação aqui, ó, além de eu estar assumindo, né, que as forças possuam essa orientação, eu automaticamente estou assumindo que a mola está sendo comprimida. Tá bem? Olha só, essa força que atua sobre a mola vai causar sobre a mola uma compressão e, consequentemente, um encurtamento sobre ela. Tá certo? Então, quando a gente assume essa condição aqui, eu estou naturalmente aqui, ó, assumindo nesse problema que essa mola aqui ela vai descer. Tá? Aí você fala para mim, Edson, mas e se eu não conseguir entender isso de cara? Eu poderia atribuir os sentidos da mola nos sentidos contrários ao que você fez? Sem problema nenhum. Tá? Você pode fazer isso aí. Você pode assumir, né, essas forças da mola com sentidos opostos ao que eu fiz aqui, e depois, quando você fizer o equilíbrio, você vai chegar, né, nos sentidos corretos, tá, de atuação dessas forças, sem problema nenhum. Então, ó, com base nesse diagrama de corpo livre, vamos impor, né, ó, sobre o elemento de viga, sobre esse elemento de barra geral aqui horizontal, as condições de equilíbrio de corpo rígido. Tá? Então, vamos impor somatória de forças e somatória de momentos. Então, se eu impor aqui, ó, somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, né, ó, já que aqui é uma articulação, então esse ponto aqui ele permite que a estrutura gire livremente. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, a contribuição, né, ó, da força da mola, certo? Então, eu vou ter força da mola vezes 3, tá, aqui, ó, onde 3 é o braço de alavanca aqui, ó. Então, essa força, né, como vocês lembram, aí, ela causa essa força e esse braço de alavanca e também o ponto onde eu estou considerando, né, ó. Essa forcinha vai causar um momento positivo, né? Então, se você está com dúvida nisso ainda, põe ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão orientada no sentido do ponto de aplicação da força até o eixo ou o ponto no qual você quer somar momentos e faz a regra da mão direita. Para onde o seu polegar apontar é o sentido do vetor momento associado àquela força. Tá? Então, nesse caso, ó, como os eixos, né, aqui, ó, o eixo X é horizontal, o Y vertical, o eixo Z está saindo do plano da tela. Então, essa força F da mola aqui, ó, ela causa, né, um momento aqui que é positivo, F da mola vezes 3. E temos, né, ó, que considerar também a contribuição de momento associado a essa força linearmente distribuída. E como que nós fazemos isso? Tranquilo, né? Pegamos a força distribuída, calculamos a força equivalente associada a essa força distribuída, depois, né, multiplicamos essa intensidade da força equivalente, certo? Pelo braço de alavanca, né, envolvendo o seu ponto de aplicação da força até o ponto no qual nós estamos somando o momento. Como essa carga ela é linearmente variável, né, ela tem uma variação linear, nós sabemos, né, que a carga equivalente associada a todo o carregamento distribuído ele é igual à integral, certo? Dessa função que descreve a variação da força. Tá? Então, lembre-se lá, ó, se eu tiver uma força, um carregamento distribuído de forma constante, né, o que nós fazíamos? Bastava tomar, né, ó, o valor do carregamento distribuído de forma constante vezes, né, o comprimento no qual ele está distribuído. Né? Então, um vezes o outro já vai me dar a força equivalente. Tá? Então, porque ele é constante. Então, essa área de baixo desse carregamento aqui é que vai me dar a força, né, concentrada equivalente associado a esse carregamento distribuído. Nesse caso aqui, ó, como, né, essa área aqui é uma área triangular, basta que eu calcule essa força equivalente como usando, né, a fórmula do triângulo. Então, basta que eu tome o P, certo? Vezes o comprimento no qual ele está distribuído, que é 3, dividido por 2. Tá? Então, esse P vezes 3 sobre 2, esse cara aqui, ó, é a força concentrada, né, equivalente ou a efetiva associada a esse carregamento uniformemente distribuído. Tá bom? Então, você pode até pensar, olha, se eu tomar 2 triângulos, né, eu tenho um retângulo. Né? Então, simples. Então, se no caso da força constante, eu pegava, seria P vezes o comprimento, né? Se eu tenho um triângulo, como é a metade, então por isso que aparece 2. Fácil. E qual que é o centro de gravidade aqui, ó, do triângulo? Ele não está a 1/3 de sua base, né? Então, se essa base está aqui, ó, e eu estou somando momentos em relação a esse ponto, então quer dizer que a distância, né, entre o centro de gravidade aqui, ó, o baricentro desse triângulo e o ponto no qual eu estou somando momentos é 2/3 do 3, 2/3 do vão. Tá? Então, por isso que aparece esse 2/3 do 3 aqui, ó, que é a distância do centro de gravidade, né, ou do ponto de aplicação
da força concentrada equivalente associado a esse carregamento linearmente variável até o ponto no qual eu estou somando momentos. Tá bem? Então, ó, nesse caso é bem tranquilo, né? Ó, 3 corta com 3, 2 corta com 2, então eu fico força da mola vezes 3 menos 3 vezes P, corta 3 com 3, força da mola é igual ao P. Tá? Então, se a força da mola aqui, ó, resultou positivo, então quer dizer que aquele sentido que eu inicialmente arbitrei para ele está correto. Tá? Então, se você tivesse tivesse assumido a hipótese de que a força da mola tivesse um sentido contrário, aqui apareceria um sinal negativo. E aí você já tranquilamente inferiria, né, que aquele sentido que você arbitrou está errado. Né? O sentido correto seria o sentido oposto. Beleza. Então, ó, depois de fazer a somatória de momentos, fazemos a somatória das forças em y igual a zero. Então, teremos a força R mais essa força da mola, menos, né, a força concentrada equivalente associada a esse carregamento linearmente distribuído. Então, fazemos o quê? Né, ó, R mais a força da mola, menos, né, ó, P vezes 3 sobre 2, né, que é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído igual a zero. Se já sabemos que a força da mola vale P, então teremos R mais P menos 3 sobre 2P igual a zero, né? Então 1 menos 1,5, isso aqui dá meio, né? Joga para o outro lado, descobrimos que essa reação ela vale P sobre 2. Então até aqui tranquilo, né? As reações de apoio determinadas. Podemos passar agora, né, para a determinação da equação que possibilita, né, a gente fazer a descrição da variação do momento fletor ao longo do comprimento da barra. Então nesse caso, ó, como a nossa origem está na porção esquerda da estrutura, vamos posicionar aqui a reação R, que vale P sobre 2. Temos o carregamento aqui, ó, linearmente variável. Temos, né, o momento aqui de x, né, o momento fletor, que é o que nós queremos saber nesse caso aqui. E vamos calcular, né, esse momento de x para uma coordenada x genérica, tá, onde esse x ele varia, né, de 0, onde eu estaria aqui, né, até 3, onde eu estaria em cima da mola. Tá bom? Então, nesse caso, ó, para uma coordenada x qualquer, quanto que vale a intensidade desse carregamento linearmente variável? Olha, basta que a gente pegue a equação que descreve esse carregamento linearmente variável. Tá? Então, essa equação é muito simples. Né? Ó, se ele é linear e aqui vale 0, então quer dizer que lá no final ele vale P. Então, a equação que descreve esse carregamento linearmente variável é Px sobre 3. Tá bom? Então, quando x vale 0, esse carregamento vale 0. Quando x vale 3, né, o carregamento possui intensidade P. Fácil? Então, tranquilo. Então, a partir daqui, ó, vamos fazer o quê? Vamos impor, né, a somatória de momentos em relação a essa coordenada genérica x, para que a gente descubra, né, ó, qual é essa expressão que governa o m de x. Então, vamos lá. Então, primeiro, ó, vamos considerar aqui o momento causado por essa reação de apoio R. Então, nós teremos, né, P sobre 2 vezes x. Tá? Então, ele é negativo, né, porque esse momento aqui ele causa, né, ele gera, né, um momento fletor que entra aí no plano da tela. Depois, contribuição de momento associado a esse carregamento linearmente variável. Então, eu vou ter a intensidade do carregamento, que é Px sobre 3, tá? Vezes x sobre 2. Tá? Então, x, que é o comprimento, né, no qual esse cara está distribuído, sobre 2. Tá? Esse 2 aparece para que eu considere, né, a carga equivalente associado a esse carregamento linearmente variável. Então, essas duas parcelinhas aqui, ó, o Px sobre 3 vezes x sobre 2, ele nada mais, nada menos resulta para mim do que a carga equivalente associada a esse carregamento linearmente variável, esse carregamento linearmente distribuído. Tá bom? Como eu quero somar momentos em relação a esse ponto, né, essa coordenada x genérica, né, eu sei que o centro de gravidade de um triângulo está, né, distante de 1/3 da sua base. Então aparece esse bracinho de alavanca aqui, que é o x sobre 3. Tá? Tranquilo? E, obviamente, né, mais o m de x igual a 0. Então, fazemos as contas e ó, descobrimos que o m de x, ou o momento fletor, né, que varia aí ao longo do comprimento aí dessa viga, ele é governado por essa equação, que é px sobre 2 menos px3 sobre 18. Fácil até aqui? Então, com base nessa equação aqui, ó, que é muito tranquila, basta que a gente utilize, né, a expressão da linha elástica, que é o d2v dx2 é m sobre i, e nós consideremos, né, que o momento fletor seja governado por essa equação, que é o px sobre 2 menos px3 sobre 18. Então, com isso, ó, nós substituímos aqui, né, ó, a equação. Então, d2v dx2, 1 sobre i, px sobre 2 menos px3 sobre 18. Integrando, né, uma vez, né, vamos resolver essa equaçãozinha diferencial aqui muito simples com integrações sucessivas.
Integramos a primeira vez, né? Então eu vou ter o dv dx é 1 sobre i, né? Então eu vou ter o px2 sobre 4 menos um px4 sobre 72, mais, né, uma constante de integração que aparece aqui. Certo? Vamos integrar novamente, né, para que a gente descubra qual é a equação que governa o deslocamento, né, vertical dessa viguinha. Então, integrando mais uma vez, eu vou ter 1 sobre i, que eu vou ter, né, o px3 sobre 12, menos um px5 sobre 360, mais o c1x, mais o c2. Tá? Então, como nós já vimos anteriormente no curso, né, esse é o esquema de solução geral do problema aí de linha elástica, muito tranquilo, né, obtém a equação do momento, integra sucessivamente aí essa equação diferencial, obtém a equação de deslocamento. Mas aí aparecem, né, essas constantes de integração, C1 e C2. Tá? E como que a gente resolve elas? Muito simples, né? Como que a gente resolve a equação diferencial lá na matemática? Olha, você obtém a solução, né, obviamente com as suas constantes, e aí a gente aplica as condições de contorno do problema para determinar, né, qual que é a solução particular para aquele caso específico que você está estudando. Nesse problema que nós estamos tratando, ó, quais são as condições de contorno que nós temos? Ó, nós sabemos que o deslocamento aqui, ó, no x igual a zero, ele é zero, né, porque eu tenho um apoio fixo aqui. Ó. Então eu sei que aqui o deslocamento é zero. Além disso, né, eu sei que o deslocamento nesse ponto aqui, ó, no x igual a 3, ele é igual a quem? Ele não vai ser zero, né, ele vai ser igual ao deslocamento da mola. Tá? Então é fácil. Tá? Então eu uso a mola aqui justamente para você fazer essa compatibilização de deslocamento. Né? O deslocamento no ponto x igual a 3, ele não é zero, mas ele é igual ao deslocamento da mola. Fácil. Né? Então, se você já sabe quanto que vale a força da mola, né? A gente sabe que esse deslocamento aqui ele nada mais é do que, né, a força da mola dividido por K. Já que ele obedece, né, essa mola obedece à lei, né, das molas, como nós já sabemos. Então, daqui, ó, as nossas condições de contorno são, né, ó, o V de zero ele é igual a zero, pelo fato de eu ter um apoio fixo aqui. E além disso, ó, o V do x igual a 3, aqui que tem a coisa, ó, ele é menos o delta da mola. Aí você fala para mim, peraí, só você está de brincadeira. Por que esse deslocamento no V igual a 3, ele tem que ter menos aqui, ó, menos esse deslocamento da mola? Olha, isso aqui é para ver se você está, sabe, afiado mesmo com relação ao sentido do deslocamento. Tá? Nesse sistema de coordenadas que nós adotamos, onde o x ele é positivo, né, ó, na horizontal para a direita e o y ele é positivo na vertical para cima, os deslocamentos para baixo aqui, ó, ou seja, abaixo dessa linha ou nas coordenadas y negativos são negativos. Tá? Então aqui se você disser, né, que o deslocamento aqui, ó, certo, no x igual a 3, obviamente que ele vai ser igual ao deslocamento da mola, ele precisa existir essa compatibilidade, mas você tem que atribuir o sinal correto para esse deslocamento. Tá? Então se você disser que esse cara aqui, esse deslocamento ele é positivo, então quer dizer que você está inferindo ou você está dizendo, certo, que a sua mola está estendendo, ou seja, esse deslocamento ele é para cima. Tá bom? E aí você fala, mas eu acertei em módulo, deslocamento, tal. Não tem, está errado, certo? Então, você está dizendo que a sua cinemática está errada. Tá bom? Então, o que acontece na verdade aqui nesse problema, inclusive da análise estática que nós fizemos, é que esse deslocamento, essa força de reação aqui faz com que a mola seja comprimida, ou seja, esse cara desce. E ele, então, se ele desce, né, obviamente ele não sobe. Tá bom? Então, isso aqui é para ver se vocês estão afiados para interpretar o sentido do deslocamento que vocês estão obtendo. Tá? Então, olha, no primeiro caso, ó, o V de zero igual a zero, muito fácil, né? Eu venho aqui, como todo mundo multiplica por x, com exceção do C2, então o C2 tem que ser zero, para que essa condição de contorno seja atendida. Já a segunda condição de contorno, né, ou seja, o V do x igual a 3, ele é o deslocamento da mola, para que exista essa compatibilidade, para que a estrutura, né, funcione adequadamente. Então sabemos facilmente, né, ó, que se a mola ela obedece à lei das molas, né, então o deslocamento da mola, esse delta da mola é o F da mola sobre K. O F da mola, como nós já vimos do equilíbrio estático, ele é igual a P, né, então a P sobre K, certo? É o deslocamento aí da mola. Mas lembre-se, né, esse deslocamento aqui ele é para baixo. Tá? Qualquer coisa retorna aí no slide anterior. Então fácil, né? Então vamos impor essa compatibilidade aqui. Ó. Então eu vou ter 1 sobre I vezes P 3 ao cubo sobre 12 menos P 3 à quinta sobre 360 mais um C1 vezes 3, que tem que ser igual a quem? A menos P sobre K. Certo? Que é o deslocamento da mola com o seu sentido correto, ou seja, deslocamento para baixo. Então é isso, basta fazer as continhas, né? Multiplica aí, faz a multiplicação cruzada aqui e tal. Então eu vou ter menos P aí sobre K. Então é 1.575P que vem, né, ó, da adição desses dois termos aqui, mais o 3C1,
né, faz aí a continha, divide todo mundo por 3 e descobre que o seu C1 vai ser menos P sobre 3 EI sobre K mais 1,575. Tá certo? Com base na determinação dessa constante, ó, podemos substituí-la aqui, ó, na equação do deslocamento para a gente obter, né, ó, qual é a equação que governa o deslocamento vertical dessa viguinha, né, via a abordagem da linha elástica. Então essa aqui é a equação, a solução da equação dos deslocamentos. Tá bom? O que o problema nos pede é que a gente determine qual que é o deslocamento aqui, ó, do primeiro terço médio, né, ou seja, na coordenada x igual a 1. Então, para isso, se eu já sei qual que é a equação do deslocamento, basta que eu substitua o x igual a 1, que aí a gente obtém o deslocamento desejado. Fazendo essa conta, né, trocando o x aí por 1, você vai obter que o deslocamento, né, nesse primeiro terço ele é 1 sobre i menos 0,444p menos p sobre i sobre 3k. Então, essa é a equação de solução. Tá? Aí você fala para mim, essa solução aí, ela é consistente? Olha, você poderia dizer o seguinte, ó, se a minha mola aqui, ó, se ela tiver uma rigidez infinita, tá? Então se ela tem uma rigidez infinita, isso significa que o deslocamento é zero aqui. Concorda comigo? Então se isso acontecer, né, ó, então esse cara aqui, esse K, né, se esse K for infinito, quer dizer que esse termo aqui desaparece. Tá? E aí depois vocês podem até fazer a continha em casa, né, ó. Substituam aqui, né, ó, nessa expressão aqui, ó, o x igual a 3 e depois façam o limite, né, ó, do K indo para infinito, né? Então isso vai zerar, vocês vão perceber que esse deslocamento aqui seria zero, né? Num caso aqui de K tendendo a infinito. Tá bom? Fácil até aqui? Muito tranquilo, né? Então vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão de flambagem, né? Ou instabilidade de colunas comprimidas. Então a segunda questão diz o seguinte, ó, que a coluna apresentada na figura abaixo está solicitada por uma carga axial. Sabendo, né, que a coluna possui comprimento igual a 5 metros e que sua seção transversal é retangular de 15 por 25 centímetros, determine. Então, letra A, os raios de giração da seção transversal e também os índices de esbeltez da coluna. As cargas críticas de flambagem, assumindo que a carga esteja aplicada no centro de gravidade da seção transversal, e nesse caso considere o E igual a 20 gigapascal. Ou seja, letra B é para a gente fazer a flambagem de Euler. Letra C. A máxima excentricidade exime, né, na qual a força pode ser aplicada para que a seção transversal não entre em escoamento. Né? Então, nesse caso aqui, considere o P igual a 1.500 kN e a tensão de escoamento igual a 80 MPa. Para essa situação, ó, ele está até indicando aqui qual que é o sentido da excentricidade, ó, tá bom? Ou seja, ele é uma excentricidade contida no eixo Y. Tá? Então, se isso acontece, quer dizer que se eu pegar, né, o P vezes o Z, vezes o Ezinho, ou a excentricidade, eu teria o surgimento aqui, né, de um momento MZ. Tá? Então, para isso, ó, coloca aí a ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão, né, no sentido do ponto de aplicação da força até o centro de gravidade da seção, façam a regra da mão direita, né, para onde apontar o seu polegar aí é para onde aponta, né, o vetor momento fletor associado a essa força. Tá? Então aqui está tranquilo, ó, o que nós temos que tomar muito cuidado e atenção para que a gente não erre aqui, ó, a influência das condições de contorno do problema ou das condições de extremidade, né, ó, da coluna, para que a gente, no cálculo do comprimento equivalente. Então isso aqui a gente tem que prestar atenção. Então está até ilustrado aqui, nós temos a coluna nessa vista aqui, ó, XY, tá? Então nessa vista XY aqui, ó, a gente consegue ver que o eixo Z ele está saindo aqui, ó, do plano da tela, tá bom? Então, nesse caso aqui a gente vê, ó, que se o eixo Z está saindo do plano da tela, então a flambagem aqui ela aconteceria em torno do eixo Z, certo? Aquela barriguinha, né, da flambagem, aquela barriguinha da configuração aqui deslocada na flambagem, ela está acontecendo em torno do eixo Z. Tá? Então aqui, para a flambagem em torno do eixo Z, tá? Então eu tenho a condição aqui engastada e rotulado, né, que se vocês lembrarem lá, o fator que penaliza, né, o comprimento aqui ele é 0,7. Bom, já para essa situação aqui, ó, onde eu tenho a coluna ilustrada aqui, ó, nos eixos X e Z, tá? Então, né, nessa situação aqui, o nosso eixo Y, né, ele está saindo também do plano da tela, né, para que quando eu fizer X vetorial Y, eu chegue no eixo Z. Tá? Então, para a flambagem em torno aqui, ó, do eixo Y, a condição ela é engastada, o que nos dá um K igual a 0,5, tá? O fator de penalização do comprimento, para que eu chegue no comprimento equivalente. Tá bom? Fácil até aqui?
Então essa questão é fazer continha, não tem grandes segredos. Ó. Então a primeira solução aqui, ó, da letra A, pede que a gente calcule aqui os raios de giração e depois os índices de esbeltez. O raio de giração ele nada mais é do que a raiz, né, quadrada da inércia sobre a área. E depois o índice de esbeltez ele nada mais é do que o comprimento equivalente dividido pelo raio de giração correspondente. Tá bem? Então nesse caso, ó, a área é 15 vezes 25, que dá 375 centímetros quadrados. O momento de inércia em torno do eixo Z, né, ele é base vezes a altura ao cubo sobre 12, então aqui vai dar o 19.531,25 centímetros a quarta. O momento de inércia em torno do eixo Y, né, ele vai ser o 25, né, que seria a dimensão paralela aqui ao eixo em torno do qual eu estou calculando o momento de inércia, vezes 15 ao cubo sobre 12, que dá 7.031,25 centímetros a quarta. Então até aqui zero de novidade, né, isso aqui vocês sabem fazer. Os raios de giração eles são dados, né, como nós comentamos, pela raiz da inércia correspondente, né, ao eixo que você está calculando o raio de giração dividido pela área. Então basta tomar, né, os momentos de inércia que nós calculamos anteriormente dividido pela área. Tá? Então tira a raiz. Descobrimos, né, que o raio de giração em torno do eixo Z ele é 7,22 centímetros e o raio de giração em torno do eixo Y, né, ele é 4,33 centímetros. Muito tranquilo. Tá? Para a gente calcular agora o índice de esbeltez, né, a base é que a gente tome aqui, né, o comprimento equivalente dividido pelo raio de giração correspondente. Tá? Então nesse caso a esbeltez aqui, ó, em torno do eixo Z, né, ele vai ser o K, né, o K vezes o comprimento total. Se a coluna tem 5 metros, então ela tem 500 centímetros. Divido aqui pelo raio de giração Z. E esse 0,7, né, ele vem das condições de extremidade da coluna, das condições de contorno do problema. Ou seja, ele é engastado e rotulado. Tá? Então, em torno do eixo Z, né, a condição K que eu tenho é 0,7, ou seja, engastado e rotulado. Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que a esbeltez em torno do eixo Z é 48,47. Já em torno do eixo Y, né, a fórmula é a mesma, mas só trocamos os valores. Né? Então, o comprimento equivalente aos 500 centímetros, né, ou seja, 5 metros, vezes o fator de penalização, que é 0,5, tá? Já que para a flambagem em torno do eixo Y, tá, a condição ela é engastada. E aí a gente divide pelo raio de giração, 4,33. Fazemos a continha aqui, né, fácil, dá 57,74. Muito tranquilo. Na letra B, ela pede, o enunciado pede que nós calculemos aqui as cargas críticas de flambagem, né, as cargas de Euler, assumindo que a carga de compressão, né, axial de compressão, esteja aplicada no centro de gravidade da seção transversal. Então, para isso, ó, basta que a gente use a formulinha, né, o π2 é I sobre KL ao quadrado. Então, é bem sossegado aqui. Ó. Então, para a carga crítica, né, ó, em torno do eixo Z, então nós descobrimos, né, que vai ser o π ao quadrado sobre o módulo de elasticidade aqui, ó, que eu estou inclusive multiplicando por 10 a sexta para que eu transforme o gigapascal para kilonewtons por metro quadrado, né, e com isso eu obtenho uma carga crítica em kilonewtons. Vezes, né, o momento de inércia em torno aqui, ó, do eixo Z, tá? Então eu coloco aqui um 10 a oitava para transformar, né, de centímetro a quarta para metro a quarta, e divido pelo comprimento equivalente, né, onde o K que aparece aqui, que é o 0,7, né, ele está associado a essa condição de extremidade aqui, ó, engastado rotulado, tá bom? Vezes os 5 metros. Então, faz a conta aqui, a gente descobre que a flambagem, né, ó, em torno aqui do eixo Z, ele é 3.147 kN. Já, né, em torno do eixo Y, né, o que troca são, né, o momento de inércia e também a condição de extremidade. Né? Então, nesse caso aqui, em torno do eixo Y, né, como ele é engastado, então nós descobrimos, né, que o K vale 0,5, né, pelo fato de nós termos essa condição de extremidade, né, troca aí o momento, né, colocamos aqui o momento de inércia adequado, que é o IY, fazemos a conta e descobrimos que em torno do eixo Y, né, a carga crítica é 2.220,53 kN. Tá? Então, obviamente que a carga crítica que vai fazer a coluna perder a sua estabilidade é a menor entre elas, ou seja, a carga crítica em torno de Y. Tá certo? Então, letra B é facilmente resolvida. A letra C pede que a gente determine a máxima excentricidade, né, na qual essa força de compressão concentrada está atuando, para que o material não entre em escoamento. Então, ele já deu aqui a intensidade da força e já deu a tensão de escoamento.
Nessa situação, como a carga, né, de compressão está atuando fora do centro de gravidade, então nós temos que utilizar a fórmula da secante para resolver esse problema. Tá? Então, como a gente já discutiu lá anteriormente no curso. Então, a fórmula da secante ela é dada por essa expressão aqui, né, onde nós associamos a tensão máxima à razão P sobre A, tá? E associamos, esse cara depende, né, da secante e dos parâmetros geométricos do problema. Tá? Nesse caso aqui, ó, como o momento, né, ó, fletor associado a essa força excêntrica, ele é um momento fletor Z, tá? Então os raios de giração aqui, ó, e as condições de extremidade que devem ser consideradas referem-se à flambagem em torno do eixo Z. Tá bem? Então aí é basicamente substituir valor, né? Muito tranquilo. Então a tensão de escoamento aqui, ó, ela é 80 MPa, ou seja, 80 vezes 10 a terceira kNs por metro quadrado. A força, né, os 1.500 dividido pela área, que nós já determinamos anteriormente, que é os 375 cm a quarta, né, então esse 10 a menos 4 aqui é para passar de centímetro a quarta para metro a quarta. Mais a excentricidade, que nós estamos considerando, né, vezes o C. Esse parâmetro C, se vocês se lembram lá, ele é a distância do centro de gravidade até a fibra mais comprimida. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, como o nosso momento ele é um momento Z, tá? Então esse parâmetro C que entra na conta aqui, ó, ele é a metade da altura, tá? A metade do 25. Tá? Então ele é 0,125 centímetros, perdão, metros, né? 0,125 metros. Dividido, né, pelo raio de giração ao quadrado, né, em Z, vezes a secante, né, ó. Então aqui entra tudo que faz menção aqui a Z, né, o 0,7 vezes 5, 2 vezes o raio de giração em Z, raiz, né, ó, da carga 1500 dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, os 20 gigapascal, que dá 20 10 a sexta kN por metro quadrado, vezes a área, os 375 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá bom? Quando vocês forem fazer essa operação, não se esqueçam, né, de programar a calculadora de vocês para que essa secante aqui, ó, que ele nada mais é do que 1 sobre cosseno, que ela seja feita em radianos e não em graus. Tá? Esse que é o ponto chave aqui, ó. Tá? Então não esqueçam de fazer essa alteração. Depois disso, né, fazendo essa conta toda, a gente vai descobrir que a excentricidade máxima ela é 1,95 10 a menos 2 metros, que é nada mais é do que 1,95 centímetros. Tá? Bem tranquilo aí. Então a prova, né, ó, que foi composta aí por apenas essas duas questões, uma de linha elástica, outra de flambagem, ela é bem simples, né, e serve basicamente para você praticar os seus conceitos da disciplina. Certo? Então, se vocês lembrarem aí os exercícios da lista, com certeza são mais complicados do que esses que nós resolvemos aqui hoje na prova, tá? Porque o meu objetivo aqui é verificar se vocês gravaram mesmo os conceitos fundamentais, né? Ou seja, na questão 1, para ver se vocês conseguem enxergar que o deslocamento negativo é para baixo, que precisa existir a compatibilidade de deslocamento, né, entre a extremidade da barra e a mola. Na questão 2, né, para ver se vocês conseguem enxergar em torno de qual eixo que a flambagem está acontecendo, né, para que vocês calculem os comprimentos, né, equivalentes adequadamente, né, coloquem as inércias em torno dos eixos adequadamente. Então, esse que é o objetivo da prova. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.